Pancakes, bem-vindos ao canal Bolinho Fofo. Hoje vamos falar de Tio Pi e suas polêmicas no exército. Mas antes de falar do Tio Pi, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para saber de quais polêmicas a gente vai falar daqui pra frente. Pra quem não conhece Tio Pi, o nome dele verdadeiro é Soyun Se-un-in-un. Acho que é assim que se fala. Ele nasceu dia 4 de novembro de 1987. Isso. Ele é rapper e também é o rapper da banda Big Bang, que tem outros integrantes. E a carreira dele é cercada de várias polêmicas. Mas essa polêmica do exército é a maior que tem, que envolveu justiça e tudo mais. Para você entender um pouco, lá na Coreia é obrigatório o alistamento. Então, se eu não me engano, você fica 2 anos se alistando e servindo o exército nesses 2 anos. Se você estiver fora da Coreia, você é obrigado a voltar, ou antes de sair, você serviu os 2 anos. É obrigatório, menos quando você tem a identidade coreana, você é obrigatório a servir. Quando você é famoso, você pega e deixa para servir o exército bem no final, quando o tempo da idade já tá bem no finalzinho e você é obrigatório mesmo, você tem que servir naquele tempo. Porque daí você servindo nessa época, a tua carreira já tá mais forte, você já tá com muitos fãs, então você sabe que quando sair, você vai conseguir retomar a carreira daquele tempo e continuar. No caso do Tio Pi, ele entrou no exército e quando você entra no exército, você passa por vários exames. Então ele entrou no exército, ele ficou um tempo e quando foi passar pelos exames, constatou que ele tinha usado algumas drogas. Algumas não, ele tinha usado, o que constava é que ele tinha usado maconha. Quando constataram isso, eles começaram a abrir uma investigação sobre isso para saber se ele fumou isso dentro do exército sem ninguém saber ou se ele usou antes, porque dizem que ele pode ter usado antes e isso fica no organismo e no corpo durante alguns meses. Então ele podia ter usado antes, entrado, constatado que ele tinha usado e ele não ter usado naquela época e sim antes. O que aconteceu foi que quando veio a público, o Tio Pi ficou muito envergonhado sobre isso, porque lá na Coreia, como que eu posso dizer, as antidrogas, as pessoas que são anti isso, não é igual aqui no Brasil, que se você usar, você só é um usuário e tal, tudo bem. Lá não, lá é crime, você não pode, não deve e pode estragar totalmente a tua carreira. Ou você fica manchado por você ter usado, ou você acaba a tua carreira e muitos fãs param de apoiar por causa disso. Acabou que ele escreveu uma carta e mandou pedindo desculpa, dizendo que ele sentia muito por ele ter envergonhado os fãs, a empresa, a família, ter se envergonhado, e ele disse que estava parando para pensar o que ele tinha feito da vida até aquele momento e o que ele estava fazendo, que ele ia tentar ser uma pessoa melhor e pediu desculpa por não conseguir pedir desculpa para todo mundo pessoalmente, para a família, para o dono da empresa, para os membros do grupo, porque isso mancharia o grupo inteiro. Ele se sentiu muito culpado e mandou essa carta para todo mundo. Então nós fãs ficamos um tempo sem saber do Tio Pi até que estourou mais uma bomba. Tio Pi tinha tido uma overdose de remédios. Foi assim, os militares chegaram no quarto do Tio Pi, não sei se era quarto, era uma salinha ou era uma cama, e viram ele dormindo. Ele estava roncando e falando algumas coisas, ninguém entendia o que era. Então, nisso, eles disseram assim, deixa ele dormir um pouquinho, ele deve estar cansado do trabalho militar, do esforço todo. Então deixaram ele dormir. O preocupante foi quando ele não acordou. Então eles levaram para o hospital às pressas e chegando lá descobriram que ele tinha tido uma overdose de remédios. O problema é que o remédio, ele tinha receita e tinha sido prescrito por um médico que era um remédio calmante, ou era para ele dormir, um tipo de remédio assim.
E ninguém sabia a quantidade que ele tinha tomado, o tanto. O problema foi quando ele foi para UTI, que as publicações, as falas das pessoas começaram a se desentender. A polícia falava uma coisa, a mãe do tio Pi falava outra. A polícia falava, não, o tio Pi tá bem, ele tá ficando melhor, ele já tá reagindo aos estímulos. E a mãe do tio Pi dizia outra coisa, dizia assim, não, meu filho tá mal, ele tá na UTI, ele tá passando mal, ele tá quase morrendo. Ninguém sabe se ela falou isso por causa que o sentimento dela de mãe falava, ela queria dizer assim, não, gente, para de falar mentira, meu filho tá morrendo e vocês estão dizendo que ele tá bem. Então ela falou para eles pararem de soltar fake news, né, dizendo que o tio Pi tava bem, tava acordando. E o problema foi que o tio Pi poderia morrer mesmo, por causa que ele estava ficando sem ar, sem respiração. Não sei se o remédio tinha feito ele se acalmar tanto, a respiração dele se acalmar tanto, que estava faltando a respiração. E ele teve que usar aqueles oxigênios para ele conseguir respirar, porque estava ficando mais carbono no corpo dele do que o ar mesmo bom. Então ele ficou na UTI um tempo e ele foi melhorando. O médico disse que ele poderia, se ele fosse um pouquinho mais velho, ele poderia ter muitas consequências e ficar doente, ficar muito, muito mal. Mas como ele é muito novo, tem muita chance de ele se salvar e ficar bem. E isso deixou todo mundo aliviado, mas ninguém entendia porque ele tinha feito isso, se era por causa do escândalo das drogas ou alguma coisa assim. Então as fake news continuaram a sair, umas dizendo cada absurdo, dizendo que tio Pi não precisava estar lá, que ele estava lá só por eles observar ele, que ele estava bem. E quando questionado a polícia militar por que eles não tinham levado o tio Pi antes pro hospital, eles falaram, a gente fez os exames e o tio Pi estava num estado pesado de sono, então não era problema. E ele também tinha todas as receitas do remédio, então não era algo ilícito, algo ilegal, algo que ele fosse proibido tomar. Se tinha um médico que tinha dito, não, ele pode tomar, e ele tinha tomado, então ninguém entendeu. Eles só foram notar que o tio Pi estava mesmo mal quando chegaram no hospital, tanto que eles contaram que o tio Pi foi abraçado e não carregado, como algumas pessoas tinham dito, que ele tinha sido carregado até o hospital. Não, ele tinha ido abraçado, tipo, andando escorado nas pessoas. Então, eles só entenderam que o estado estava muito crítico quando chegaram no hospital e que notaram que ele precisava de respiração e remédio, o tubo para respiração e essas coisas. Senão eles não tinham notado e também poderia ter acontecido alguma tragédia se eles não tivessem prestado atenção nisso, né? Em ter levado o tio Pi pro hospital. Foi tarde, eles levaram tarde, mas antes tarde do que nunca. Isso poderia ter, meu Deus do céu, nem quero pensar. A coisa foi tão séria que eles só descobriram a gravidade quando eles fizeram um exame de urina no tio Pi e descobriram que ele estava com insuficiência respiratória. Então, nisso, eles precisaram de um psiquiatra e um neurologista para ajudar nas coisas e conseguir entender. Entubaram ele e tudo, então as coisas... Enquanto isso, eles continuavam mentindo nas fake news, dizendo muita besteira, muita idiotice. E ninguém sabia quem era de tão longe, quem era fã de tão longe, ficava sem entender o que estava acontecendo, porque as fake news tomavam conta do que era verdade e o que era verdade se tornava mentira. Então tava todo mundo em pânico, tentando entender o que estava acontecendo no estado do tio Pi. Então o tio Pi começou a melhorar e continuou correndo na justiça sobre a acusação de uso de drogas. Então, nisso, no dia da audiência, tio Pi chegou e falou com os jornalistas e disse, me desculpe por ter feito o que eu fiz e ter assustado e deixado quem eu amo preocupado. Desculpa pros fãs, pra família, pra empresa e por meus colegas de grupo e pra todo mundo que me ama e ficou preocupado. No final disso, ele se curvou mostrando que
se sente mesmo culpado pelo que ele fez. Entrou para audiência e o advogado dele estava tentando lutar para ele ter menos de 18 meses de serviço militar, que se ele ganhasse mais de 18 meses, ele ia ter que sair e voltar e pagar 2 anos do começo de serviço militar, como se ele nunca tivesse entrado. Então, o que eles estavam tentando lutar era que ele continuasse o serviço militar da onde ele parou e também não pegasse prisão de 2 anos. Ele alegou que o Tio Pi poderia o Tio Pi tem crise de ansiedade e isso poderia agravar a saúde dele. E também poderia estragar totalmente a carreira dele fazendo isso. Na segunda audiência, Tio Pi resolveu se assumir culpado. E se assumindo culpado, ele ganhou a sentença de 10 meses em prisão, 2 anos em prisão domiciliar, pagar 12 mil de ions de dinheiro coreano e ele continuaria o serviço militar da onde ele parou. Mas também o juiz disse que a prisão de 10 meses se adequaria a ele, do jeito que ele é o Tio Pi, então ele poderia não ser preso e sim, eles vão ficar prestando atenção. Se ele fizer alguma coisa de errado, ele pode sim ser preso, então ele não pode fazer nada de errado durante esse tempo. Quero agradecer por você ter assistido todo o vídeo, muito obrigado. Essa foi toda a polêmica sobre o Tio Pi no exército. Comenta aqui embaixo se você conhecia a polêmica ou se eu esqueci de alguma parte da polêmica. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para saber de quais grupos, músicas, debuts ou polêmicas a gente vai falar daqui pra frente. Compartilha com seus amigos e tchau!